Olá, meu nome é Felipe Gofferman e hoje eu vim falar sobre um dos gêneros mais populares do cinema japonês. A Yakuza é uma organização criminosa existente desde o século XVII. Hoje ela atua em diversas áreas, como tráfico de drogas, prostituição, extorsão, apostas e agiotagem. Mas como a organização é dividida em centenas de gangues com diferentes visões e atuações, é difícil estabelecer um modus operandi único. Existem gangues que proíbem a venda de drogas, por exemplo, enquanto outros se dedicam 100% a ela. Atualmente, a Yakuza enfrenta uma queda no número de membros, mas ainda é uma das maiores organizações criminosas do mundo, tendo dezenas de milhares de associados. O curioso é que essa máfia tem investido cada vez mais em negócios legais, não apenas para lavagem de dinheiro, mas também para se aproximar de uma atividade legalizada e assim ser menos focada pelas autoridades. Hoje a organização investe na própria imagem e inclusive faz aparições públicas, para atrair gente jovem e criar um laço com a sociedade. O mais bizarro que possa parecer, o homem com essa espécie de gola rolê gigante tentando acertar a massa de arroz, por exemplo, é Kenichi Shinoda, o líder da maior família da Yakuza. Ele controla cerca de 20 mil membros da organização. Mas vamos ao que interessa, que pra gente aqui são os filmes. A ideia dessa lista é indicar alguns dos filmes que se destacaram em sua época, seja por quesitos técnicos ou por revolucionar a forma como o cinema abordava a Yakuza. Se a gente volta nas décadas de 20 e 30, já é possível encontrar exemplos de filmes que utilizavam a temática Yakuza. Um deles é A Delinquente, do lendário diretor Yasujiro Ozu. Enquanto em filmes como Era Uma Vez em Tóquio ou Pai e Filha, o diretor quase bane os movimentos de câmera das suas cenas, em A Delinquente o Ozu ainda não tem estabelecido essas assinaturas visuais e usa a câmera muito mais livremente, sendo muito mais um exercício de gênero que uma construção autoral. Esse tipo de exercício de replicar o estilo de filmes de máfia hollywoodianos serviu para que nos anos seguintes ele finalmente encontrasse um caminho próprio. O longa não retrata a organização da Yakuza em sua forma operacional, mas trata de um triângulo amoroso envolvendo um membro da máfia. Anjo Embriagado é um filme muito importante, primeiro porque é o longa que deu origem ao ciclo do cinema Yakuza no pós-guerra, mas principalmente por ser o primeiro trabalho do diretor Akira Kurosawa com Toshiro Mifune. O Japão, em 1948, ainda era ocupado pelos Estados Unidos, mas a censura já estava recuando e os diretores importantes começavam a ter liberdade para colocar o dedo na ferida e refletir sobre o estado atual da sociedade. O filme representa a transição de um Japão potência da Segunda Guerra para o do pós-guerra tendo que ser subserviente às forças aliadas que ocupavam seus territórios. O foco do Anjo Embriagado é o declínio da sociedade, transitando entre a sátira à cultura americana e o questionamento aos caminhos da sociedade japonesa. Tudo isso de forma muito focada no microcosmo de um membro da gangue. Assim como em A Delinquente, o foco do filme não é a organização criminosa, mas as pessoas, tendo como principal conflito esse declínio físico e mental do personagem vivido pelo Toshiro Mifune, que precisa lidar com uma tuberculose enquanto briga contra os hábitos trazidos pela vida de Yakuza, que só agravariam a doença até um ponto sem volta. Contextualizando rapidamente, os anos 60 foram dominados pelo subgênero conhecido como Ninkyu-eiga, que engloba os filmes que tratavam a Yakuza de forma mais romântica, ressaltando valores como a honra e a lealdade entre os bandidos, tendo tramas bem maniqueístas, mas que de certa forma conversavam com as expectativas da sociedade japonesa. Existia um embate nesses filmes entre esse segmento mais romântico e nostálgico e uma Yakuza moderna, que era representada pela ganância e por uma ambição sem qualquer freio moral. Filmes como os da série Hibotan Bakuto e Contos Brutais de Honra remetiam a um ideal muito purista inspirado por uma vertente do cinema samurai que não se preocupava em explorar mais a fundo os tons de cinza entre o bem e o mal. Por outro lado, no final da década de 50 surgia a nova onda do cinema japonês, que durante toda a década de 60 questionaria as tradições sociais e até cinematográficas do país. O diretor Shuhei Mamura é um dos representantes desse cinema mais crítico e sem medo de mostrar os setores marginalizados da sociedade. Apesar de já fazer parte da nova onda do cinema japonês, Todos os Porcos ainda tem muito do cinema mais comercial que o Shuhei Mamura era contratado para fazer, mas foi a partir dele que o diretor começou a se tornar cada vez mais experimental. O filme parte do ponto de uma revisão histórica da Segunda Guerra Mundial e mostra a base da pirâmide da Yakuza, o escalão mais baixo dos criminosos, como sempre foi o interesse do diretor mostrar. O Imamura faz em Todos os Porcos o que faz de melhor. Ele representa uma sociedade caótica que não encontra muito bem sua posição em meio aos problemas deixados pela derrota na Segunda Guerra e que tenta se reconstruir enquanto é controlada por forças estrangeiras.
Yajuno Seishun, ou Juventude da Besta, é um divisor de águas no estilo do diretor Seijun Suzuki. Nós vamos falar um pouco mais dele no decorrer da lista, mas o diretor que fazia dezenas de filmes comerciais para cumprir a demanda da Nikatsu, onde trabalhava, começa aqui a assumir uma assinatura de forma muito mais contundente. A pedra da fundação do que resultaria nos melhores filmes do diretor está em A Juventude da Besta. Flor Seca é a história de um assassino da Yakuza que foi preso e agora volta às ruas tendo que lidar com os questionamentos sobre o seu trabalho e com as suas decisões do passado e do presente. O filme é uma mistura do noir clássico com a criatividade da nova onda japonesa e consegue ser espetacular nas duas vertentes. O visual é incrível e o clima é completamente soturno. As composições, a iluminação expressionista, os movimentos de câmera deixam a observação desse submundo melancólico do protagonista muito mais interessante. Tóquio Violenta já valeria ser visto só pela piração do diretor Seijun Suzuki com o uso das cores e os seus cenários inspirados na pop art, pela violência estilizada e várias experimentações do diretor durante o longo. Mas é importante dizer que você não deve assistir o filme ou a qualquer outro do diretor esperando uma coerência da trama. A ideia do Suzuki é usar o estilo a serviço das suas ideias insanas, mas é possível encontrar alguns temas recorrentes na carreira do diretor. O narcisismo, a autodestruição na luta pelo poder, a vingança até as últimas consequências são alguns dos tópicos que o diretor adora trabalhar. Apesar de Tóquio Violento ser um filme que marcou a sua carreira e que transformou em uma referência para os cineastas no mundo todo, foi no ano seguinte que ele fez a sua obra-prima. Em A Marca do Assassino, o diretor consegue criar uma coxa de retalhos que une referências a Godard, Buñuel, 007 e até a arte clássica japonesa. O longa acompanha o declínio de um dos maiores assassinos do mundo, que acaba sendo caçado após falhar em um assassinato encomendado. Mas a história é realmente o que menos importa. A Marca do Assassino é uma obra fragmentada que se preocupa muito mais em mergulhar nos estados psicológicos e nas obsessões dos seus personagens que propriamente em contar uma grande história. Apesar do exercício estético ser muito mais forte do que a intenção de desenvolver a trama, o exagero na busca pelas novas formas de contar uma história torna o filme muito mais dinâmico e interessante. De volta ao preto e branco contrastado, o diretor explora todas as ferramentas que tem à disposição para refletir na tela a obsessão do seu protagonista. Ao contrário dos filmes do Seijun Suzuki, esse é um filme que não tem grande aspiração de impressionar pela inovação, mas se preocupa em ser fiel aos gêneros que toma como modelo para criar um filme noir tradicional e tecnicamente impecável. O longa conta ainda com uma cena de ação final espetacular e funciona como um belo exemplo do que é e do que consiste o gênero. Se na década de 60 o Ninkyu Eiga dominava os cinemas enquanto a nova onda comia pelas beiradas, na década de 70 a consolidação de um subgênero que é o oposto dos filmes de cavalheirismo. O Jitsuroku Eiga aborda a Yakuza de forma muito mais realista e visceral, deixando de lado a construção mais romantizada para tentar refletir o que realmente se passa no submundo do crime organizado através de histórias baseadas em fatos reais. Essa abordagem diferente também se reflete no estilo de filmar desses longas, que tendem a usar uma câmera documental que se preocupa em mostrar a história como ela é, sem se afastar da sujeira e do sangue. Luta Sem Código de Honra é uma saga de 5 filmes que basicamente moldou esse subgênero e ainda hoje é uma grande referência do cinema Yakuza. Os longas acompanham um soldado na reserva que entra no jogo de poder da máfia japonesa e precisa lidar com a escalada da violência na batalha para chegar nas camadas mais elevadas da Yakuza. Violência talvez seja a palavra-chave nos filmes do diretor Kinji Fukusaku, sendo o carro-chefe de toda a saga e servindo como reflexão sobre o momento do Japão que já não aceitava mais o seu passado recente. Aqui no Brasil, os 5 filmes da saga foram lançados em um box da Versátil. Vale muito a pena ir atrás porque os DVDs trazem alguns extras espetaculares que servem para entender o contexto que levou à criação do Jitsuroku Eiga, além dos motivos do diretor para usar a violência como chamariz e o que os filmes representaram para o gênero. O box vem no formato clássico de Digistack, com 3 DVDs e 6 cards. O personagem criado e incorporado por Takeshi Kitano é um marco do cinema Yakuza por ser o oposto do que se espera de um protagonista do gênero. Com poucas palavras e sem ter o menor apreço pela violência que o rodeia, o Yakuza de Kitano parece ser alguém cansado do que faz e do mundo em que vive. Um dos fatores que torna o filme espetacular é justamente a total falta de exposição de suas emoções e pensamentos. O protagonista do longa é um gangster que observa o tempo passar. A violência, inevitável no filme do gênero, aqui acontece como se fosse um espasmo. O ritmo e o clima do filme parecem criar um ambiente onde a violência não passa de um acontecimento trivial.
O curioso é que a naturalidade com que os personagens lidam com essa violência serve justamente para tornar essas cenas ainda mais brutais. Fogos de Artifício repete a fórmula do filme anterior, mas dessa vez a Yakuza é relegada a um plano ainda menor. A violência aqui, assim como a adrenalina máxima, surge sem aviso e acaba de forma ainda mais rápida através de flashbacks rompantes do protagonista. É como se ela atormentasse o personagem, que tenta se afastar cada vez mais do seu passado, mas sem nenhum sucesso. É impressionante como o diretor consegue desenvolver seu protagonista quase sem falar durante todo o filme. Mesmo com seus óculos escuros e o rosto que não passa nenhuma emoção, parece que o personagem de Kitano instiga o espectador a tentar decifrar o que está acontecendo dentro daquela cabeça perturbada. Fogos de Artifício é um filmaço que também tem sua edição aqui no Brasil pela Versátil. It é um filme que leva a Yakuza para o campo do bizarro e do gore. O longa é voltado para a superexposição da violência de forma provocativa e através de um protagonista completamente problemático. Não dá pra definir um gênero pro filme. Ele passa pelo terror, pela comédia, ainda que de forma involuntária, e até pelo torture porn, mas o que une essas abordagens é o clima pesado e estranho que dura todo o filme. É um pouco difícil explicar It, mas certamente ele é o filme mais estranho da lista. O último longa da lista é uma sátira ao cinema Yakuza que brinca com os formatos e com os clichês estabelecidos nos vários estilos do gênero. Por que Você Não Vai Brincar no Inferno acompanha uma equipe de filmagem que acaba envolvida em meio a gangues rivais da Yakuza e que vê nisso uma oportunidade para produzir um filme usando a máfia de verdade. A ação e a comédia do diretor Sion Sono são baseadas no exagero, mas ele não deixa de lado a observação sobre as características do gênero, conciliando seu estilo rápido e moderno aos conceitos clássicos do cinema Yakuza, para assim refletir sobre seus pilares. O gênero é muito rico e tem centenas de bons exemplos que poderiam fazer parte desse vídeo, mas por enquanto é isso. Se você acha que faltou algum filme na lista, deixa sua dica nos comentários e aproveita para se inscrever no canal. Até a próxima!